31 de dezembro de 2020. Os últimos minutos antes do final do ano. Lá fora, as pessoas comemoram, preparando seus fogos de artifício para declarar sua vitória sobre o ano, mesmo com todas as adversidades. A maioria das pessoas está feliz com o fim de 2020. Mas você não. Você está no seu quarto, olhando para o seu computador. Você está orgulhoso de ter sobrevivido, sim, mas você também está triste, porque um velho amigo está prestes a morrer na frente dos seus olhos. Adobe Flash. Com a virada do relógio, o Flash morrerá. A maior parte dos navegadores vai parar de dar suporte ao programa, assim como a companhia que o criou há anos atrás. Você pensa sobre todas as lembranças boas que tem e decide dar a ele um adeus apropriado. Com um sentimento pesado em seus ombros, você abre o Congregate. Quantas vezes você viu essa página inicial? Quantas conquistas você conseguiu? Quantas horas você gastou tentando completar aquela quest super difícil dos melhores de 2010? Você começa a descer a página e, conforme passa pelas categorias, reconhece vários velhos amigos. Kongai, Anti-Idol, Learn to Fly, Desktop Tower Defense, Doodle God e tantos outros que estavam lá quando você estava entediado e queria algo novo para jogar. Quantas séries de jogos de sucesso você conheceu por causa do Flash? Epic Battle Fantasy, Infectonator, Bloons Tower Defense, Gencraft. Quantas dessas nunca teriam se tornado famosas ou sequer nascido se não fosse o Flash? Alguns desses vão continuar disponíveis, podem receber uma atualização ou serem refeitos para rodar em Unity, por exemplo. Outros podem já estar rodando sem o Flash, mas alguns não vão. Alguns jogos serão abandonados, assim como os antigos jogos de DOS se tornaram abandonware. Você pode nunca mais conseguir jogar o primeiro Infectonator ou Fireboy Watergirl. Você então começa a recordar suas experiências com alguns desses jogos. Você se lembra de logar em Realm of the Mad God pela primeira vez, impressionado com o quão diferente aquele jogo era de qualquer outro multiplayer que você tinha jogado, e quão difícil ele era, sem indicações, sem quests com história. Você apenas andava pelo mapa até que um inimigo sentasse em você e você tivesse que recomeçar o processo. Você se lembra de duvidar da possível diversão de um jogo idle para logo em seguida gastar horas do seu dia olhando para barras enchendo em Adventure Capitalist, louco para poder finalmente comprar sua milésima barraquinha de limonada. Você se lembra das incontáveis horas que passou tentando vencer a pista do formigueiro em Bloons Tower Defense 4, porque você não conseguia se livrar daqueles balões rosas que sempre fugiam pela pista direita. Você se lembra da primeira conquista impossível que você ganhou, depois de incontáveis horas gastas em um único jogo, uma tarefa tão difícil que mesmo se você conseguisse milagrosamente encontrar um guia que explicasse como pegar essa conquista em um fórum, ia ser tão difícil replicar que seria mais fácil continuar com a sua própria estratégia e torcer para dar certo. Você se lembra da sua mente explodindo depois de descobrir que podia clicar nos peitos da Natalie em Epic Battle Fantasy e fazer eles balançarem, para vários anos depois desbloquear uma conquista por ter feito exatamente isso no terceiro jogo da série. Você se lembra de ter que formatar seu computador e perder seu progresso no Anti-Idol, reclamar muito e dizer que não ia começar aquilo do zero, só para criar um novo save 5 segundos depois e começar do zero. Conforme as vívidas lembranças continuam tocando como um filme na sua cabeça, você percebe que após o Flash ser desativado, vários jogos vão ser esquecidos para sempre, enterrados profundamente nas suas memórias, apagados pelos jogos que te proporcionaram maior diversão. Claro, você ainda se divertiu com aquele jogo aleatório do Bob the Button, mas como não foi tão marcante como Nightmare Tower, você não vai lembrar dele para sempre. Passando pelas páginas, você começa a questionar se deve gastar seus últimos minutos com o Flash, jogando um jogo que você sabe que não estará mais disponível. Mas como você escolheria? Tem tantas lembranças boas, você não quer usar todo o seu tempo em um jogo e acabar não podendo revisitar os outros. Tentando se decidir, bem no canto do seu olho, você vê outro velho amigo, Icebreaker. Então, você se decide, diz adeus ao Congregate e entra em Nitrome.com. Logo de cara, você vê um grande alerta dizendo que os jogos da Nitrome estarão disponíveis em HTML5. Aparentemente, eles têm feito o possível para manter os jogos vivos com as mudanças. E isso te deixa feliz,
mas ao mesmo tempo a melancolia ainda está presente. Uma parte desse site, aquele nome que você reconhece tão bem que pode até chamar de amigo de longa data, vai morrer nos próximos minutos. Embora eles lutem para manter a história segura com alguns truques, a morte do Flash ainda é a morte de uma fração da história da empresa e da sua história. Olhando os jogos disponíveis, lembrando de todo o tempo que você passou jogando Skywire, Toxic, Final Ninja, você para seus olhos sobre o jogo Blast RPG e uma onda repentina passa pelo seu corpo, te indicando com muita clareza qual o seu próximo passo. Dizendo adeus para Nitrome, você visita mais um antigo conhecido, Adventure Quest. Você entra naquele site nostálgico, se lembrando das suas experiências. Quantas vezes você já se viu olhando para a Torre dos Guardiões, querendo mais poções que você poderia facilmente pegar lá dentro? Quantas vezes você morreu naqueles eventos injustos com hordas e hordas de monstros com a evasão alta demais para você acertar? Quantas vezes você se perguntou: o que diabos é esse elemento de ponto de interrogação? Como eu faço para conseguir uma espada com ele? Enquanto se recorda das suas aventuras, você percebe que a Artix criou um launcher próprio e parece que eles vão preservar o Adventure Quest original, junto com a QW, Dragon Fable e MacQuest. De novo, boas notícias. Mas isso significa que agora é hora da parte mais difícil da jornada. Se despedindo daquele site tão caloroso, você respira fundo e com um calafrio percorrendo sua espinha, você digita lentamente na barra do navegador newgrounds.com e aperta Enter. O tempo então parece se mover mais devagar. Uma onda de nostalgia toma sua mente, como se todo o seu passado estivesse agora sendo tocado lentamente na frente dos seus olhos. Mas na verdade, passou-se menos do que um segundo. Assim que a página carrega, você se lembra de todas aquelas animações icônicas que passou tanto tempo assistindo: Mario vs Sonic, Salad Fingers, Metal Gear Awesome, Super Mario Bros. Z, Ultimate Showdown, Madness e tantas outras que você nem sequer lembra o nome a essa altura. E quanto a todos os jogos, Xiao Xiao, Sonic RPG, Abobo's Big Adventure, Skull Kid, Super Smash Flash, Riddle School, todos aqueles dating simulators bizarros que você encontrava. Você se lembra de ter procurado sem parar pelo episódio 7 de Final Fantasy Sonic X, mas nunca encontrou porque o criador não tinha lançado o episódio 7, mas você nem sabia como essas coisas funcionavam na época. Você se lembra de ter dificuldade com Xiao Xiao 9, não tendo ideia do porquê diabos você perdia vida dando um chute duplo no ar, já que você não tinha lido as instruções do jogo. Você se lembra de sem querer trombar em uma animação do Minus 8 e ser sugado para um buraco muito mais profundo do que poderia imaginar. As memórias continuam aparecendo e você só encara a tela, em silêncio. Tantos sites, tantos lugares que você visitou para se divertir. Miniclip, One More Level, Armor Games, Homestar Runner. Em breve eles vão partir. Você consegue se ver abrindo esses sites depois da desativação do Flash. Uma grande página com várias janelas clicáveis, a maior parte delas agora extintas, levando para uma página incompleta, com uma mensagem de erro onde deveria ter um jogo completamente funcional. Uma parte das suas memórias, uma parte da sua vida, sem funcionar. Em uma fração de tempo, já não vão mais existir arquivos do que você sentiu naquele dia particular. Nenhum arquivo, além das suas próprias lembranças. Esse é o seu momento final, representado por suaves lágrimas que descem pelas suas bochechas. O tempo passou rápido enquanto você se lembrava de todos os bons momentos, e o relógio se aproxima do destino final. Mas, mesmo que a morte do Flash tire de você o poder de revisitar algumas coisas das suas memórias, ela não pode tirar as suas memórias. Elas são apenas suas. Você as construiu em momentos únicos e emocionantes, e elas só estarão verdadeiramente mortas quando você também estiver na sua cova.
em nome de toda a internet, em nome de toda pessoa que já formou pelo menos uma memória preciosa por causa desse programinha que mudou tudo, eu venho aqui dizer: obrigado, Flash. Obrigado pelas animações. Obrigado pelos jogos. Obrigado pelas amizades. E para você que está ouvindo até agora, aprecie os últimos momentos enquanto você pode. Aprecie cada segundo que você possui. O relógio nunca para de contar o tempo, seja para as nossas vidas ou para as vidas das coisas que nós construímos. E assim como dois homens muito sábios disseram, Memento Mori, lembre-se da morte.